Oi, no vídeo de hoje a gente vai começar uma série sobre virtudes, tentando entender dentro da quaresma, da quarentena, formas de exercitar a vida espiritual, né, de uma forma simples, assim, entender a vida espiritual de uma forma simples e não parar a luta por adquirir virtudes só porque talvez a gente não esteja frequentando os sacramentos, a direção espiritual, enfim, né? Que a gente não pare agora nesse período de quarentena, que a gente não tem mais tanto acesso às coisas, ou acesso aos nossos amigos, às pessoas com quem a gente fazia apostolado, né? Porque a gente tá em casa. Sendo que em casa ainda tem o nosso apostolado principal, né? Que é a nossa família. E mesmo que não tivesse, não tenham pessoas com quem a gente exerça as virtudes, né? Exerça um cuidado, mas que a gente possa também cuidar da nossa própria alma, da nossa própria vida espiritual, que não seja a quarentena um motivo pra gente parar de lutar, né? E para começar, hoje eu quero falar um pouco sobre a virtude da simplicidade, né? Porque estando muito atrelada com a humildade, a simplicidade ela é um ponto de partida para que a gente adquira outras virtudes, né? Que só estando livre de mim mesmo, né? Estando aberto às coisas de Deus e não tendo o orgulho ofuscando a minha visão, é que eu vou conseguir absorver as coisas que Deus tem para me dizer, né? Pensando um pouco pelo lado das crianças, né? A simplicidade tem muito a ver com a infância espiritual. São José Maria Escrivá já falava, tem um ponto de caminho que agora eu não me recordo qual é, mas em que ele vai dizer que sejam como crianças, mas uma criança com menos de 2 anos, não uma criança que já aprendeu as maliciazinhas, as formas de, sei lá, enganar o pai, ou choramingar, enfim, né, fazer birra. Mas justamente porque a criança é a forma mais simples de ser humano, né? Não só por não ter tantas capacidades intelectuais, enfim, mas também por ser um, uma alma pura, né? Uma alma ainda sem vícios, né? E que a gente se coloque também, tem que se colocar nessa posição com Deus, né? Por mais que a gente já nessa altura da vida tenha adquirido nossos vícios e as nossas lutas, mas que a gente consiga, diante de Deus ao menos, dizer, abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração, para que Ele modifique tudo isso, né? A criança também, ela é um universo palpável, né? Quase que inteiramente palpável. Se uma criança mente, a gente sabe que ela mentiu, porque ela não sabe esconder, né? Então, se ela quer chorar, ela vai lá e chora, né? Se ela tá com fome, ela pede comida. E é assim que a gente precisa se comportar diante de Deus, para que a gente consiga adquirir mais virtudes e crescer na vida interior. Né? Eu não posso olhar para minha miséria e oferecer isso para Deus com escusas, né? Tipo, não, eu tenho esse defeito, né? Mas o Senhor sabe que é um problema, sabe que na verdade a culpa não é minha, sabe que na verdade eu não sou tão ruim assim. Não, a gente precisa ser humilde, não precisa se castigar, se crucificar, mas saber que é certo, que é certo, que é errado, que é errado, que eu fiz de certo, que bom, que eu fiz de errado, eu preciso corrigir, né? Não dissimular perante Deus os meus defeitos, né? Se eu preciso chorar, se eu tô contrito, né? Se eu tenho um problema acontecendo na minha vida, na minha família, preciso entregar isso para Deus também, sem medo de parecer bobo, sem medo de incomodar a Deus, né? E se tá com fome, pedir comida, né? Se eu tô precisando de uma ajuda, pedir para Deus, porque Ele tá pronto para dar, né? A criança simples também, ela é um ser uno. Né? Uma criança, ela não busca alcançar expectativas das pessoas e agradar os outros, né? E todas as pessoas que ela tenta agradar, por exemplo, os pais, ela agrada por amor, né? Ela não faz uma criança pequena, né? Ela não faz um desenho, né, e dá para a mãe
porque ela quer que a mãe dê algo em troca, né? Ela dá aquele desenho porque quer ver a mãe dizendo que ela é uma boa filha, né? E agradar a Deus por amor, não por interesse, né? Ter essa unidade de vida e não me mascarar, né? E não tentar flertar com Deus, as coisas, jogar verde para colher maduro, né? Em primeiro lugar, a gente tem que, para que a gente chegue nesse diálogo puro e simples com Deus, é muito importante que a gente comece a ser sinceros conosco mesmos, porque a gente nunca vai digamos assim, conseguir amar verdadeiramente a Deus e chegar de verdade em Deus se a gente não conhecer a nossa própria miséria, a nossa própria verdade, né? Se eu, por exemplo, acontece uma briga, né, na minha família, em casa, enfim, quem tem marido, né, teve um atrito com o marido, teve um atrito com os filhos, e, sei lá, se eu tenho culpa e fico dissimulando, não, a culpa é do fulano, a culpa não é minha, né, se eu não consigo nem enxergar a minha realidade, eu comigo mesma, né, se eu não tenho coragem nem do meu próprio juízo, como é que eu vou ter coragem de apresentar isso para Deus? Então é muito importante que essa simplicidade comece em primeiro lugar comigo, né? Ser sincera comigo, saber me olhar no espelho e ver os meus defeitos, né? E não querer esconder de mim, não querer esconder de Deus, porque daí assim a gente vai conseguir ter uma convivência melhor com os outros, porque eu não vou querer enganar os outros, não vou querer passar um pano por cima da imagem que os outros têm de mim, né? Isso. A gente coloca uma enormidade de desculpas em cima de nós mesmos, né? E depois também para Deus. Alguns exemplos, para ficar mais claro, talvez, né? Às vezes algum amigo me alerta de um defeito. Meu diretor espiritual. Ah, eu acho que tu tá muito preguiçosa, né? Mas aí às vezes eu pego aquele apontamento que era para ser uma ajuda, né? E digo, não. Mas é que... eles não me entendem de verdade, né? Na verdade, eu não sou preguiçosa. É que, eu fiz uma coisa cansativa e agora eu preciso do meu descanso, eu mereço um descanso. Ou então, eu luto pra ser santo, né? Tô lutando. Ou, sei lá, eu luto, faz 20 anos que eu não me confesso, mas eu tô lutando pra ser santo, né? E, sei lá, faz 20 anos que eu não frequento um sacramento, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Nossa, Deus é o meu herói, né? É o amor da minha vida. Mas eu não rezo nem um Pai Nosso durante o dia, né? A gente precisa, então, começar descomplicando nós mesmos, né? Pegar essas coisas, mexer nelas e dizer, não, chega. Agora é hora de encarar isso e lutar, né? Agora é hora de olhar para minha vida sob a luz da verdade, né? E acolher essa verdade com humildade, porque às vezes é doloroso, né? Às vezes entender que na verdade não é que as pessoas não me entendem, não é que eu sou grossa, é que as pessoas não me entendem. Não, tu é grossa sim, eu sou grossa, né? Às vezes é difícil perceber isso, fere o orgulho da gente, mas é aí que a gente vai conseguir tirar forças para encarar esses defeitos, né? E saber lutar. Depois de se analisar com essas lentes transparências, né? Essa lente transparente, apresentar isso para Deus e dizer, Deus, beleza, eu sou grossa, é real, constatei, tá aqui o atestado de grosseria, né? O que eu faço com isso, né? E quando a gente apresenta isso para Deus e tá em luta real com Deus e já desprendido disso, né? Desprendido, beleza, eu sou grossa, mas eu já entendi e agora eu tô realmente lutando para isso. Aqui a gente já não vai mais ter a necessidade de ficar querendo agradar a Deus ou querendo agradar os demais, né? Porque a gente vai ter uma reta humildade para poder suplicar e ser livre, né? Se os outros não entendem isso, beleza, mas eu tô lutando, né? Eu tô lutando.
E só assim Deus vai conseguir me moldar para extrair o melhor de mim. Sabendo a verdade de quem eu sou, aí sim eu vou conseguir ser livre. E eu só vou conseguir saber a verdade de quem eu sou tendo simplicidade, né, e humildade para me enxergar. E o que Deus vai fazer comigo, com esses meus defeitos, né? Ele vai me tornar cada vez mais criança. Então, a lógica é meio... ela é super redundante, assim. Mas eu me faço criança para que Deus faça de mim uma criança. No sentido de que eu me fazendo criança, eu me fazendo pequeno, Deus consegue olhar para mim e fazer de mim aquilo que Ele pensou desde toda a eternidade que eu fosse, né? Ele consegue entrar na minha vida espiritual e me moldando a imagem dele, né? Pegar minha alma velha e transformar numa alma cada vez mais pura, cada vez mais nova, e que a gente se dê conta, né? De quem é que eu sou? Quem eu sou, né? Eu sou uma criança. Eu sou uma criança, filha do meu pai, e esse pai que é Deus. Deus, ele só quer isso de nós, né? Que a gente saiba, reconheça a nossa filiação e chore para ele como uma criança, né? Como o pai que ele é. Então, a gente se faz criança para que Deus nos pegue no colo como uma criança e nos embalando nos seus braços paternais, consiga infundir em nós cada vez mais virtudes que não nos vão tornar uma beatinha ou uma pessoa santinha, mas sim aquela mulher, aquela pessoa que Deus sempre quis que eu fosse, que Ele planejou desde toda a eternidade, né? Aquele filho eleito para que Ele tá louco para encher de amor, né? Então isso, começando hoje com essa virtude da simplicidade, que a gente aprenda a se jogar nela para que a gente possa, aos poucos, ir ganhando outras virtudes que Deus tem para nos dar.